Para nós aqui isso pode parecer uma coisa ofensiva, né? Porque a gente usa a palavra palhaço para ofender, seu palhaço, seu palhaço. Mas não era isso que ela queria dizer, não. E ela tinha consciência da dignidade espiritual e filosófica que tem essa figura do palhaço. Aliás, é interessante que nas cortes antigas havia, no ministério do rei, tinha o bobo da corte. E ele era o único que tinha permissão para falar as coisas mais absurdas para o rei. Porque nele estava a verdade, ele era o gozador. É porque o palhaço ele esconde a sua dor, mas ele faz os outros sorrir. Faz os outros sorrir, faz os outros ver. É importante que o riso não é uma coisa... Fácil. Não é uma coisa tonta. O riso tem um poder iluminador. E quando, dependendo das palavras, você ri. Ri por quê? Porque, de repente, você é surpreendido por um novo sentido. Essa questão do riso, o meu filósofo favorito, né, que é Nietzsche, tem um poema, e ele termina o poema dizendo assim: eu sou apenas um poeta, eu sou apenas um palhaço. Apenas o poeta é apenas um palhaço, que os dois estão muito próximos. E ele dizia que quando a gente realmente vê a verdade, a reação da gente é cair na gargalhada, porque é um negócio tão surpreendente que você começa a rir. E tem outros, né? O Otávio Paz, que é Prêmio Nobel de Literatura, que dizia que a tarefa do intelectual era fazer rir pelos seus pensamentos e fazer pensar pelos seus xistes, né? Também tem o polonês Kolakowski, né? Que disse que todas as sociedades têm dois tipos de pessoas: tem os sacerdotes e tem os palhaços, os bufões, e que a diferença entre eles é que os sacerdotes são aqueles... É um tipo, né? Não é sacerdote mesmo, é um tipo. Os sacerdotes são aqueles que sacralizam as coisas tais como elas são. Então as coisas, sob o olhar do sacerdote, está tudo congelado. Tudo fixo. Tudo fixo. E enquanto que o bufão, o palhaço é aquele que joga tudo para o ar, então as coisas estão sempre começando. Que muda, que busca a transformação. Exatamente, ele ri. É aquela história do Anderson. Todo mundo estava dizendo que a roupa do rei era uma beleza. Você conhece essa história? Não. Ah, mas você precisa... isso aí é obrigatório. A história é a seguinte... Anota aí, Rodrigo Anderson. É o seguinte, havia um rei que era muito vaidoso e gostava muito de roupa nova. Ele mandava os seus embaixadores por todo o mundo comprando as roupas mais variadas. Ele ficava o dia inteiro diante do espelho. 2 espertalhões, sabendo dessa fraqueza do rei, foram ao palácio, olha aí, palácio, foram ao palácio e disseram que eles estavam lá para oferecer ao rei os tecidos mais maravilhosos que havia, que eram os tecidos que somente as pessoas inteligentes poderiam ver. O rei ficou encantado com aquilo. Imagina um tecido que só as pessoas inteligentes poderão ver. Eu poderei agora saber quais são as pessoas que são inteligentes. Então contratou imediatamente os 2 espertalhões, deu uma sala para eles, e eles foram para lá com os tiares, e estava o tempo todo mexendo lá, e o rei queria saber como é que estava andando o tecer. Aí mandou o ministro da guerra lá. O ministro da guerra chegou lá, entrou, e os 2 espertalhões disseram: veja, senhor ministro, que tecido maravilhoso, veja as cores. E mostravam para ele nada. Não tinha nada, eles não estavam fazendo nada. Mas o ministro da guerra disse: epa, isso quer dizer que eu não sou inteligente, porque eu não estou vendo nada. Aí ele resolveu mentir, foi lá para o rei e disse: majestade, é maravilhoso o tecido, sabe, lindo, ele brilha. Muito bem, que felicidade. Aí, passados uns 2 dias, mandou o ministro da educação
Aconteceu a mesma coisa com o ministro da Educação, ele não viu nada, mas o ministro da Guerra viu, eu não posso dizer que eu não vejo, que eu sou burro. Então, aí voltou para o rei e deu aquele relatório. E aí com todos os ministros, todos eles, com medo de serem considerados tolos, contavam a história. Até que chegou o dia da inauguração da roupa nova do rei. E o país inteiro já sabia, somente as pessoas inteligentes veriam a roupa do rei. Soou a salva de artilharia, a banda tocou e apareceu o rei, peladão, uma vergonha, mas todo mundo, mas que maravilhosa a roupa do rei, porque ninguém queria admitir que não estava vendo, porque não era inteligente. Mas tinha um menino no alto de uma árvore que não sabia dessa história, olhou e disse, o rei está nu. Foi o único. Aí o pessoal percebeu que o rei estava nu. Então, o bufão... Esse menino seria o bufão, né? Seria o bufão, exatamente, porque ele acabou com a solenidade e mostrou qual era a verdade daquilo lá, aquela verdade do rei. Então, o filósofo, tal como eu entendo, ele é um ser risonho, leve. Ele tem uma predileção. De vez em quando, eu vejo nos carros escrito assim, você tem direitos, consulte sempre um advogado. Aí eu resolvi inventar um outro adesivo, você tem avessos, consulte sempre um psicanalista. É verdade. Mas, então, vamos dizer que o filósofo, pelo menos o meu filósofo, há uns filósofos que não têm interesse pelo avesso. Descartes não tem interesse pelo avesso, tem interesse pelo pensamento racional, que é aquilo que Freud chama inconsciente, o consciente. Mas há outros que têm interesse pelo avesso, que o avesso é muito interessante, é como o avesso de um bordado. Você tem o bordado e o bordado tem o avesso. Nós temos um avesso. E quando a gente está filosofando, a gente já está pensando sobre esse avesso da gente, né? Sobre os problemas do cotidiano, do dia a dia, da convivência, do amor. Aliás, você sabe, essa questão do cotidiano, há muitos anos que eu só me interesso pelo cotidiano. Antes de você entrar no cotidiano, vamos dar uma pausa aqui para os nossos comerciais. Vamos. E eu queria que, enquanto nós vamos para os comerciais, você me mostrasse aquela mosaico, como que eu posso chamar? Aquela obra. O que acontece ali, Rubem? Primeiro, lá não aconteceu nada. Aquilo lá é de madeira, está fixo lá. Sim. Mas o meu olhar oscila. Às vezes o branco está para frente. Às vezes ali no meio tem uma cadeirinha e às vezes saltada e às vezes tem um buraco. Aconteceu isso? Depende do olhar. Pelo menos para o meu olhar aconteceu. E é assim com as pessoas também, viu? Quer dizer, as pessoas são uma coisa, mas quando você olha para uma mulher com um olhar amoroso, você só vê o seu amor, ainda que ela seja uma lambisgoia. Conforme dizem aí no dito popular. Ou então, se você olha, e ela é linda, mas você não vê a beleza dela. Você vê uma coisa feia. Tudo é questão do seu olhar. Do seu olhar. Coisa que olha, coisa por um tema filosófico, né? Do Bernardo Soares, que é um dos heterônimos de Fernando Pessoa. Não vemos o que vemos, vemos o que somos. Por isso, é extremamente perigoso tirar fotografia. As pessoas que tiram fotografia, elas pensam que elas estão tirando fotografia do cachorro, da árvore, da filha. Estão tirando fotografia de si mesmas, porque foram elas que selecionaram aquele objeto como importante e o enquadraram e o eternalizaram. Elas estão dizendo, assim sou eu.